Amigas e amigos da TV Sol, nós estamos no canal 48.1 de OHF e também no Facebook e no Instagram. Aqui é uma emissora que está há 24 anos no ar, permissionária do Ministério das Comunicações do Governo Federal e que é administrada pela Fundação Educativa e Cultural Sol do Amanhã, uma entidade sem fins lucrativos. Para quê? Para vender o peixe de Indaiatuba, falar das coisas boas de Indaiatuba, das boas pessoas que fazem a nossa grandeza. Porque a nossa grandeza é feita por pessoas. O nosso grande patrimônio é o nosso patrimônio humano. E hoje eu recebo aqui uma pessoa que veio de muito longe, veio do extremo sul do país para ajudar a fazer a grandeza de Indaiatuba. Eu recebo aqui uma pessoa graduada em Ciências Sociais, em Geografia, pós-graduada em outras coisas, outros aspectos da nossa economia, do nosso conhecimento, que é o Carles Brito. Tudo bem, Carles? Tudo bem, Toninho. Agradeço a sua presença aqui. Eu me sinto... honrar essa bancada do Papo Sol. Eu me sinto honrado, porque você é um ícone na cidade, na região, no estado, né? Pois é, a gente dá umas caneladas por aí, né, Carlos? Nossa, eu que me sinto honrado pela deferência, pelo convite. Estou até um pouco constrangido de estar aqui do lado dessa fera. Não tem nada de fera. Mas é o seguinte, o Carles, ele fez Ciências Sociais lá na Universidade Federal de Pelotas. Eu falei que ele veio lá do extremo sul. Você veio lá de Pelotas, né? Daqui a Pelotas dá quantos quilômetros, hein? Olha, Toninho e amigos de Indaiatuba, daqui a Pelotas dá aproximadamente uns 1.500 quilômetros. 1.500 quilômetros. Daqui a Salvador, para vocês terem uma ideia, dá 2.000 quilômetros. Daqui a Pelotas, 1.500 quilômetros, que é quase no Uruguai. De Pelotas para o Uruguai tem quantos quilômetros? 100 quilômetros. 100 quilômetros ainda? 100 quilômetros. E tem uma ponte ali margeando o litoral que chega... que atravessa a fronteira? Tem, ali Pelotas... É a BR-101, não? BR-116. A BR-116, que porta o Brasil inteiro. Exatamente. Inclusive, ela é concluída lá na cidade de Jaguarão, que está a 100 quilômetros de Pelotas, que é pertinho, né? Sim. E do outro lado da ponte, nós temos a cidade uruguaia de Rio Branco. Ah, então a divisa é Jaguarão, do nosso lado. Isso. Do lado de lá, Rio Branco. A 100 quilômetros. Então, 100 quilômetros. Uma curiosidade que acontece lá na região, devido à proximidade com o Uruguai, existem muitas palavras que são utilizadas no extremo sul que são de origem espanhola. É o esquema portunhol. Exatamente. Um pouco português e um pouco espanhol. Exatamente. E Pelotas hoje tem que população, hein? Pelotas hoje está aproximadamente com uns 400 mil habitantes. 400 mil habitantes, é um cidadão, hein? É um cidadão. E a economia de Pelotas, baseada no quê? Tem um porto lá também? Olha, Toninho, tem o porto que é de água doce, lá da Lagoa dos Patos, né? Mas o calado, a profundidade do porto não é, aliás, do canal ali da Lagoa dos Patos não é dos maiores. Não é profundo. Então não é para navios de grande porte. Mas a economia de Pelotas hoje está baseada no agronegócio. Pelotas é uma das maiores cidades do Brasil no que diz respeito ao plantio de arroz. Arroz que abastece o Brasil. Aliás, o Rio Grande do Sul abastece praticamente o Brasil de arroz, né? Exato. A marca mais conhecida... Tem muita várzea lá, então? Tem muita várzea. Inclusive, é um... Que não tem irrigação. Chapadão. Arroz não tem irrigação. Tem irrigação. Arroz tem irrigação. É arroz irrigado, não é arroz seco, né? Sim. Inclusive, a plantação do arroz começa por outubro, setembro, né? Sim. E a colheita agora. A colheita agora. Então, até... alerto aí, um aviso aos amigos de Indaiatuba, tende agora, daqui a alguns meses o preço do arroz dá uma afrouxada. Ceder, exatamente. É, legal. E tem muita várzea também. Muita várzea. Sem irrigação. Não, sem irrigação não. Todo o arroz todo com tecnologia gaúcho hoje. É irrigado. Me fala uma coisa, então o território de Pelotas é meio grandinho. Pelotas já foi uma cidade muito grande, mas houve algumas... emancipações, né? De municípios. Distritos de Morro Redondo, Capão do Leão, então hoje ela não tem assim uma grande área, mas já foi no passado. Mas tem o quê? Uns 1.000 quilômetros quadrados? Tem mais. Mais de 1.000 quilômetros quadrados. Tem mais. Vocês têm uma ideia, Indaiatuba tem 300 quilômetros quadrados.
Né? Itu, que é uma cidade já maiorzinha aqui, tem 560 quilômetros quadrados. Aproximadamente uns 1.000 quilômetros quadrados. Uns 1.000 quilômetros quadrados são 3 vezes o nosso território. Então é um territóriozinho respeitável. Exato, já, né? exato. Ô Carlos, você me diz que fez estudos sociais, fez geografia na Universidade Federal de Pelotas e depois acabou partindo para o comércio. Área comercial. Fez até pós-graduação. Você é pós-graduado no quê? Eu sou pós-graduado em marketing e depois, posteriormente, eu fiz pós-graduação em vendas. Ah, pós-graduação em vendas. E você já está aqui há praticamente 20 anos 20 anos em Indaiatuba. 20 anos. Por que você veio parar aqui? O que aconteceu? O que aconteceu é que a empresa que eu trabalho há mais de 20 anos, ela, na época... Como é que chama a empresa? É Plastrela. Tá com embalagem. Plastrela. É uma empresa que produz... Plastrela. Mistura de plástico com estrela. É isso. E ela é sediada onde? Na cidade de Estrela, Rio Grande do Sul. Ah, Estrela. Estrela fica perto de Pelotas ou não? Não fica perto de Pelotas. Estrela fica aproximadamente uns 400 quilômetros de Pelotas. Ah, mais do lado, mais perto de Bento Gonçalves, Sim. Caxias. Região. Mais para o oeste. Isso, exatamente. Estrela. Então, o colaborador, na época, foi desligado e eu fui convidado a substituí-lo aqui na área comercial. Sim. E eu cheguei aqui, um interiorano, né, caipira. Então, você começou a trabalhar nessa Plastrela lá ainda... No Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul. Aí, ela precisava de um representante aqui... Sim, de um homem comercial aqui na região sudeste. No sudeste. Isso. E por que Indaiatuba? Indaiatuba, eu morei 1 ano em Campinas, né? Meu primeiro ano foi em Campinas. Sim. E trouxe a família, na época, eu casado, trouxe a família e na época deu a coincidência que Campinas estava muito violenta. Naquela época do Andinho, que sequestrava pessoas, teve até aquele caso emblemático que cortaram a orelha do irmão de um cantor. Isso, Olha que ponto, lembra? Isso há 20 anos atrás. Então, foi quando sequestraram o Du, meu filho. Então, naquela época dos sequestros. Inclusive, o prefeito, na época eleito, recentemente eleito de Campinas, também foi assassinado há 7 meses. Certo, o Toninho do PT. Isso, ali entre o shopping... Perto do shopping e a Dom Pedro, E a Dom Pedro, exatamente. Então, muito Você violento. Ficou meio assustado. Isso. E eu digo, eu vou buscar uma cidade que eu me sinta bem. Né? Aqui eu não quero voltar assim no aspecto, porque recente já chego, né? Sim. Então, eu pesquisando as cidades próximas a Campinas, eu me encantei com Indaiatuba. Que na época bem menor do que agora. Bem menor. E está bem acomodado aí já há 20 anos. Eu me encantei por Indaiatuba também pelo aspecto da população. Né? O povo de Indaiatuba, a população de Indaiatuba é extremamente acolhedora. Talvez até vocês não saibam disso, mas vocês são extremamente acolhedor. Então, às vezes, a gente não opta, muitas pessoas até optam pela estrutura física da cidade. Sim. Mas eu optei... Perto de Viracopos também. Também. Acho que o objetivo da sua empresa foi isso. Perto do aeroporto. Né? Então, eu uni a parte que eu fui muito bem acolhido em Indaiatuba, tenho amigos de longa data aqui, e em segundo momento, pela questão estrutural de Indaiatuba e a proximidade de Viracopos e a questão também da rodovia. As rodovias. Até que, competentemente, foi você que conseguiu o governador na época. Na época do governador Orestes Quercia, o Quercia me chamou, eu era prefeito aqui, o Quercia me chamou no palácio e a gente implorava o governo do estado para duplicar de Viracopos até aqui, porque de Campinas até Viracopos já era uma pista dupla. Né? E a gente implorava para duplicar. O Quercia me chamou no palácio e falou assim, convida os prefeitos da região lá, leva eles para um almoço lá em Indaiatuba, que eu vou lá anunciar, vou mandar fazer até Sorocaba, vou duplicar tudo isso daí. Passando por Salto e tudo Sorocaba. Olha. E veio aqui, foi uma grande festa em 1986, 87, e aí praticamente no final do governo dele, que foi 87, 88, 89 e 90, ele deixou a via pronta. Entendi. E foi uma estrada, excelente. Uma estrada de primeiro mundo. Tanto que quando nós estávamos negociando, eu era deputado estadual, estávamos negociando a vinda da Toyota para cá com os japoneses, o CEO da Toyota, em reunião com o governador Mário Covas no Palácio, que eu estava presente,
coisa que ele mais elogiou o nosso sistema viário. Exato. Isso aqui é uma coisa Fantástico. bacana. Essa obra, desculpa até complementar, ela foi tão bem executada que já se passou praticamente 30 anos e ela está completamente atualizada. 30 anos ela é moderna. É moderna. Então, moderna. quer dizer, Parece que foi feita agora. Exatamente. Então é sinal que foi uma obra extremamente bem constituída. Mas você, num primeiro momento, estava encantado, e todos nós que vamos para a universidade, que vamos para a escola, sempre a gente quer transmitir conhecimento para os outros. A gente acha bacana, puxa, que legal, o cara está me ensinando as coisas boas, está me ensinando ciência, está me ensinando a manejar números, está me ensinando a escrever bem, se comunicar bem. Todos nós sempre pensamos, será que eu vou ser professor? E você também estava nessa. Você imaginou que seria um professor, né? E aí você começou, inclusive, a lecionar. Você lecionou onde lá em Pelotas? Olha, eu comecei a lecionar... Primeiramente, eu tirei 2 faculdades no aspecto de lecionar, né? Eu tirei estudos sociais... Que hoje é ciências sociais? Que seria ciências sociais, exato, porque essa nomenclatura não existe mais. Não existe mais, hoje é ciências sociais. Ciências sociais. Depois eu tirei, numa segunda graduação, eu me formei em geografia, né? Me especializei em geografia, né? Que foi a segunda graduação. E eu acabei lecionando na antiga Escola Técnica Federal de Pelotas. Hoje é IFSUL. Instituto Federal. Isso. Aqueles institutos federais que cada estado tem o seu. Exato. Mas na época tinha um salário que era razoável, mas na área comercial durante o dia eu já tinha uma remuneração melhor. Estava convidando você a se desligar da escola. Exatamente. E também, confesso, porque eu já vinha de um segundo grau, que na época se chamava segundo grau, hoje de ensino médio, já vinha trabalhando durante o dia e estudando à noite. Depois foram 5 anos de graduação, trabalhando durante o dia e estudando à noite. E eu confesso, Toninho, que eu já estava exaurido. Professor é uma dedicação. Exaurido. Tanto, né? E até, inclusive, a questão de amizades, porque eu chegava exausto sábado, não é? Trabalhava durante o dia e lecionava à noite. Fora os anos anteriores que eu estava estudando. Então, até a questão das amizades vão se afastando, porque as pessoas não vão convidar o Toninho, porque o Toninho está exausto. Está ocupado. Não, está ocupado. Durante a semana impossível. E domingo eu não tenho por que mentir, eu queria dormir. Queria descansar. E você queria ver o Grêmio ou queria ver o Internacional, hein? Eu sou gremista. Ai, né? Meu Deus. Eu sou gremista. Mais um para nossa cabeça. Exato. Mais um gremista. Porque agora no final do mês nós temos Ainda temos uma conversa aí. Copa do Brasil. Nós temos uma conversa no final da Copa do Brasil. Mas o meu time... Mas, Carlos, a conversa está tão animada que se eu for ficar conversando com o Carlos e perguntar tudo, nós vamos ficar aqui 1h30. Mas vamos chamar um intervalo para a gente tomar uma água e daqui a pouco nós vamos voltar a falar com o Carlos. Falar um pouco da parte política, mas falar desse esquema de que ele deixou a escola para virar um homem do comércio e bem-sucedido. Até já com Carlos Brito. A Plot Elicia faz cópias em diversos formatos, desde RG até plotagens de projetos arquitetônicos e industriais. Digitalização e impressão de documentos em diversos formatos. Impressão e montagem de apostilas, montagem de crachá em PVC e muito mais. Plot Elicia, a mais completa da cidade, fica na rua Pedro de Toledo, 159, no centro. A Câmara Municipal de Indaiatuba realiza as sessões ordinárias toda segunda-feira, a partir das 18 horas. Os encontros são sempre transmitidos ao vivo e no momento você pode acompanhar as sessões apenas online, pela página oficial da Câmara no Facebook e YouTube. Acompanhe e exerça a sua cidadania.
Bota fora Greenhouse, os melhores móveis para a sua casa com até 70% de desconto. Exclusividade, conforto, funcionalidade e elegância a preços incríveis. Visite o nosso showroom na rodovia Santos Dumont, quilômetro 56,5. Greenhouse, qualidade e design que duram. Para ter bons momentos com quem você gosta, ter saúde e segurança é fundamental. Os planos Flex do AOC têm tudo o que você precisa para cuidar da sua saúde e da sua família também. São planos para pessoa física e empresariais, com opção de coparticipação dos valores, além de muitos outros benefícios. Venha para o AOC e aproveite a vida com mais tranquilidade. Fale com a gente e saiba quais as melhores condições para você. AOC, sua saúde em primeiro plano. Amigas e amigos da TV Sol, estamos de volta com o Carlos Brito, que tem uma história instigante. Vocês perceberam aí que ele é bem formado, veio de uma cidade bacana, de um estado bacana, e acabou virando um homem do comércio, especializado em comércio. Mas eu não poderia, o Carlos, dar uma cutucada em você sobre um grande prefeito, um grande líder político que teve lá em Pelotas, que foi o Bernardo Souza. Eu até tive a oportunidade de viajar com o Bernardo Souza para a China, quando a China estava se abrindo para o mundo, em termos de se inserir em escala mundial, uma vez que a China tem, o que eu comecei falando aqui no nosso programa, um grande patrimônio, que são pessoas. Eles têm um capital humano gigantesco. E eles começaram a se abrir para o mundo. E esse Bernardo Souza, fala um pouco do Bernardo Souza, que foi um líder, ele foi prefeito da cidade, foi deputado, a esposa foi deputada. O que pensava o Bernardo Souza? Por exemplo, eu estava vendo aqui que o artigo 3º da Constituição Brasileira fala em diminuir as desigualdades, que é uma obrigação nossa, de erradicar a pobreza. O Bernardo atua nesse aspecto? Olha, Toninho, eu tive o prazer, porque eu sou nascido em 64, a gente diz lá no sul que eu sou aquele feijão já meio velho, tem que deixar de molho, senão ele fica duro, né? É verdade. Então, a gente tem lá um jargão que diz assim, nós não cozinhamos na primeira fervura, tem que dar a segunda fervura. Então eu tive o prazer de conhecer Bernardo Olavo de Souza, foi um líder gaúcho, né? Foi prefeito de Pelotas, tinha uma oratória maravilhosa, um caráter irretocável, uma humildade, porque conversava com todos com a mesma, era uma pessoa linear, ele não fazia diferença. E o Bernardo trouxe uma novidade, nunca vista até o momento. Ele lançou lá um programa onde as pessoas participavam de parte do orçamento do município. Chamava-se Todo o Poder Emana do Povo. Né? Eu falo com... Por isso, esse todo o poder emana do povo, todo mundo fala, mas na hora de praticar não é bem assim, né? Não é bem assim. Inclusive, nós tivemos um partido que depois acabou se apropriando da ideia e readecou. Mas ele destinava... É o PT. O PT. Aqui não podemos falar. Podemos falar. É o PT. O PT, na verdade, incrementou um pouco isso. do atual orçamento participativo. Exato. Mas, pelo que você me conta, o pai da matéria é o Bernardo. Bernardo Olavo de Souza. Então, ele destinava um valor X, por exemplo... O Bernardo nunca foi PT, né? Não. Ele era MDB. MDB na época, né? Que depois virou PMDB. PMDB. Né? Ele era MDB. E ele destinava valores X para áreas X da cidade e as associações... discutiam um assunto. As prioridades. Então, temos X reais para... Na realidade não era reais, né? Tinha X cruzeiros, né? Na época para o bairro X. Qual a prioridade do bairro X? Certo. Então, ali era
junto com o município, as pessoas acabavam decidindo o que fazer. Exatamente. Depois foi deputado estadual, foi eleito várias vezes, depois acabou sendo vencido pela doença, pelo câncer, né? Inclusive também ele tinha um know-how, assim, um respeito tão grande pela população que a própria esposa, a Hilda, né? A Hilda foi deputada. Foi deputada, né? E eles eram tão entrosados, né? Assim, perfeito. E comprometidos especialmente com a verdade. Com a verdade. Caráter irretocável. Então, ele não fazia campanha política. Não fazia, não precisava fazer. Era automático, porque era quase assim e tinha um caráter, desejável, inclusive por tinha uma conduta que é malandragem zero, que é uma coisa até meio rara hoje em dia. Não, ele dizia as verdades, ele não contava falsas histórias, ele não alimentava falsas ilusões, né? Só que ao mesmo tempo não era arrogante, né? Perfeito. Então, saudades de Bernardo Olavo de Souza. Foi legal ouvir essas histórias do Bernardo, que eu tive o prazer de conhecer esse grande líder político lá do extremo sul do Brasil. Mas aqui, e a sua empresa, que é lá de Estrela, ela está lá em Estrela. Estrela, no Rio Grande do Sul. E tem alguma outra filial aqui? Tem a filial em Aparecida do Taboado, na divisa... Aparecida do Taboado e Mato Grosso. Mato Grosso, divisa ali próximo de Santa Fé, ali... Bem no entroncamento. Do lado de lá do Rio. Do lado de lá do Rio. Mato Grosso do Sul, do lado de lá do Rio. São Paulo, do lado de cá. E lá tem uma outra fábrica. Lá tem a filial. E o que faz essa Plastrela? A Plastrela, Toninho, ela faz embalagens plásticas flexíveis para alimentos. Então, é focada em embalagem para alimentos. Tanto alimento humano quanto alimento dos pets, que a gente chama, né? Que são os nossos animais de estimação. Então, são embalagens 100% recicláveis, inclusive agora estamos fazendo embalagens que são com polímeros, que nós chamamos oriundos da cana-de-açúcar. Então, são embalagens com captura do CO2, que nós chamamos, né? Ecologicamente correta. Né? Agora eu pergunto para você, nós vivemos dentro de embalagem, tudo é embalagem, tudo tem plástico, e tem muita empresa nesse ramo também. O que faz de diferente a sua empresa em termos de embalagem? A matéria-prima do plástico vem da onde? A matéria-prima básica do plástico vem do petróleo. Né, que é uma fonte não renovável. Sim. Por isso que, conforme eu falei há alguns segundos atrás, nós já estamos trabalhando com matéria-prima oriunda da cana. Então, tentando substituir já. Exatamente. Da mesma forma que você consegue tirar o polímero, a matéria-prima do petróleo, utilizando a tecnologia atual, você consegue tirar o polímero da cana. Então, o objetivo é esse, aos poucos nós irmos migrando para embalagens que aparentemente você vai olhar e você não vai detectar. Assim, você não vai detectar. Agora, só para entender, essa empresa lá de Estrela. Sim. Estrela, onde tem a refinaria de petróleo no Rio Grande do Sul? Tem em Triunfo. Ali próximo. Triunfo está a uns 40 quilômetros de Porto Alegre. Porto Alegre. E esse polo petroquímico que levou foi o Geisel. Foi o Geisel. Então, de Triunfo a Estrela é uma boa distância, né? Não, dá aproximadamente uns 50 quilômetros. Só? Só. Então daí que a estratégia. A estratégia aproveitou lá a proximidade. A matéria-prima da refinaria. O objetivo, inclusive... Para criar essa empresa. Inclusive o motivo de montar a empresa naquele local, naquela época, foi exatamente esse, a proximidade com o polo petroquímico. E hoje, por exemplo, essa unidade lá de Estrela, ela distribui os produtos para onde? Até onde? Vem até a região Paraná? sudeste. Até o sudeste? Até o sudeste. Nós temos clientes aqui... E essa unidade aqui de Aparecida do Taboado é que distribui para o resto do Brasil? Distribui aqui para a região centro-oeste, que foi instalada lá na região centro-oeste, mais para atender frigoríficos, que são embalagens para carnes. Muita embalagem. Hoje o Brasil acho que o maior produtor de carnes, sem dúvida, o maior, né, o maior rebanho do mundo. O maior rebanho, disparado. Nós temos mais... frango. Acho que a proteína do Brasil é a maior do mundo. A maior do mundo. Tanto a proteína... E tudo tem embalagem. Tudo tem embalagem. Tanto a proteína animal, o Brasil é o maior do mundo, quanto a proteína vegetal, da soja, por exemplo. E quem é o cliente da sua empresa? O cliente da sua empresa são pequenas empresas ou são esses frigoríficos grandes? Por exemplo, vocês vendem para a JBS? Vendemos para a JBS, vendemos. Claro que lá existem o que nós chamamos os biddings, que são as compras online. Então, lá não existe um único fornecedor.
A JBS, com seu volume sim, monstruoso, gigante. ela vai, digamos, ratear. Então a gente É. tem uma fatia lá. É. E temos também clientes aqui na região, de arroz, de feijão, né, de paçoca, Que alimento. legal. E você está satisfeito com a sua empresa? Vai continuar a vida inteira Eu sou um apaixonado pelo que eu faço. pelo que você né? faz? Você faz E bem. ao mesmo tempo se transforma também Entende de em uma logística, terapia. de distribuição, de atender bem o cliente. A gente busca atender da melhor forma possível. Esse ano agora, nesses últimos 12 meses, inclusive agora março está fazendo 12 meses, houve uma transformação muito grande, né? No aspecto da pandemia, que as visitas presenciais foram cortadas, né? mas você tem que ficar prestando atenção. Até né? a gente se reeducar, igual a TV Sol aqui, nós estamos nessa entrevista maravilhosa, propiciada pelo Toninho, nós estamos mantendo o distanciamento. O distanciamento. Eu cheguei Estamos sem máscara, mas estamos distantes. eu cheguei aqui, me impressionei que veio a sua assessora, fez a higienização, a asepsia de tudo, quer dizer, obrigado. houve uma reeducação. Isso, é. Então agora... Os costumes mudaram. Mudaram. Né? Então, Mudaram. hoje já estou visitando empresas que também, igual aqui a TV Sol, houve uma reeducação. Agora, o Carles, que é um discípulo do Bernardo Souza e que admira o Bernardo Souza, ele tem um quê para política, e gosta de discutir as questões políticas, gosta de discutir o Brasil. E esse seu nome, Carles, como é que foi inventado, hein? Esse Nunca nome... vi um outro nome igual. esse nome... Lá em que é? Pelotas teve um grande frigorífico, que inclusive a matriz era aqui em Barretos, há muito tempo atrás, o frigorífico Anglo. Anglo? Sim, inclusive famosíssimo. O frigorífico Anglo é de origem inglesa. Inglesa. Anglo-saxônico. Anglo. Ele tinha uma unidade aqui em Barretos e uma grande unidade em Pelotas. Sim. E o meu pai trabalhou lá como operador, né, de máquinas muitos anos. E o gerente dele era de origem inglesa. E trazia para o meu pai, na época, revistas, manuais que o meu pai lia para poder operar as máquinas importadas em inglês. Sim. E ele se deparou com esse nome, gostou, que é um nome de origem inglesa. Em inglês tem esse nome, Tem Carles? esse nome. E me se batizou. Se fosse traduzir o Carles, o que é? Eu acho que é uma mistura de Carlos, né? Acho que um Carlos com Leandro, uma coisa assim, né? coisa. Eu acho que é um Carlos Porque eu com nunca vi Leandro. outro Carles, né? Porque já me chamaram de Carlos Leandro. Carlos Leandro. Já me chamaram de Carnês. É isso aí. Então, As curiosidades. mas deixa eu cutucar sempre indo para o final da nossa bancada aqui de hoje, dessa oportunidade, cutucar você. Tem um articulista da Folha de São Paulo, Luiz Felipe Pondé, Sim, que conheço. diz que o Viagra fez mais pela humanidade do que as teorias de Marx, que agora completaram 100 anos. O que você me diz disso? Você acha que as teorias de Marx melhoraram a relação entre o capital e o trabalho? Olha, Toninho, eu acredito que todas as teorias, né, você sempre tem o ponto positivo e o ponto negativo. Sempre você aprende com tudo, né? Eu tenho uma lástima muito grande para as pessoas que se deparam com algumas situações e não tiram daquela situação um aprendizado. Então, tanto o capitalismo, tanto o marxismo, o comunismo, o socialismo, todos os ismos, todos eles são fontes de aprendizado. Todos eles você pode tirar algo positivo. Eu não sou daquela opinião assim radical, né, que aquilo ali não presta, vamos eliminar. Até às vezes em situações até, digamos, tristes e dramáticas, como a morte, por exemplo, você aprende com ela. Às vezes a dor lhe ensina a você evoluir. Então, eu sou dessa opinião, que tudo você pode, se você tiver um pouquinho de perspicácia, se você não for conduzido pela emoção, você consegue... Acaba entendendo um pouco de tudo e captando o que de bom tem cada pensamento. E se você se depara com um pensamento errado, você diz, nossa, mas o que eu vou aprender com um pensamento errado? Você vai aprender o como não fazer. Então, a pessoa fez errado. Você está bem de acordo com a Constituição brasileira, porque a Constituição brasileira estabelece logo no seu preâmbulo que o Brasil não tem que discriminar nenhuma vertente política. Está na Constituição, exatamente isso. Tudo pode ser. Não temos que discriminar ninguém, nem pela cor, nem pela raça,
e nem pelo pensamento. Cada um pode pensar o que quiser e a liberdade de partidos políticos é absoluta. Podemos ter partido político desde a extrema esquerda até a extrema direita e tudo bem. A vida é um aprendizado constante. E você acha, eu costumo dizer, eu entendo que a desigualdade é um veneno que corrói a nossa sociedade. Perfeito. Você acha que nós estamos caminhando para diminuir a desigualdade ou nós estamos patinando nesse aspecto? Hein? Eu acho, Toninho, que nós estamos patinando, né? Nós temos muitos gestores públicos, né? Com pouca visão, muitos gestores públicos imediatistas. Acho que a gente poderia ter, por exemplo, eu vejo hoje, né, nessa semana, nesses dias, eu vejo o Congresso mobilizado, se reunindo para debater a situação de um deputado federal que foi preso. Não estou questionando aqui se foi de maneira lícita ou ilícita. Tudo bem. Apenas o fato que foi preso. Então, uma mobilização no Congresso, então aquele corporativismo. E nós temos lá projetos que estão engavetados. Então, quer dizer, por que os nossos homens públicos não têm a mesma sede, da mesma forma de se reunir para resolver a situação desse colega, que volto a dizer, não estou... Tudo bem, vamos resolver o colega também. Vamos resolver o colega. Então, eu acho que falta isso, falta esse empenho, na minha opinião. Falta o que nós ouvimos muito, falta vontade política de resolver. De fazer a boa política. De fazer a boa política. Aliás, você foi candidato, acabou de ser candidato a vice-prefeito na chapa do Bruno Ganem. O Bruno Ganem é um bom cara que faz a boa política, não é? Olha, eu tive a honra de ser convidado pelo Bruno Ganem para compor a chapa como vice-prefeito. Ele é uma pessoa que eu já tinha um contato anterior e é um caráter irretocável. Né? É um bom menino. É um boa praça. É um bom menino, honesto, tenta sempre fazer da melhor forma possível. Não discrimina ninguém. Não discrimina ninguém. Tanto é que se você for às ruas de Indaiatuba, você corre o risco, e o sério risco, de você hoje se deparar com ele num semáforo. Agora, é deputado, a eleição passou, está na ressaca ainda, mas está na rua. Caro cidadão de Indaiatuba, qual deputado que vai sair do seu gabinete, da Alesp, do seu ar-condicionado, e vai para o sol, no semáforo, para lhe ouvir? Semáforo do Parque Ecológico, tomar sol. E de repente ouvir, de repente até conversa atravessada. Exatamente. Quer dizer, então ele tem um caráter retocável. Poucos políticos têm essa coragem. O Carlos, você participou também aqui da Associação Beneficente Irmã Dulce. Por muitos anos. Você foi um colaborador? Fui. Por muitos anos eu fui um colaborador praticamente anônimo. Toda sexta-feira à tarde e no sábado eu ia na Associação Beneficente Irmã Dulce para digitar aquelas notinhas fiscais. Olha, para ajudar, arrumar ajuda para a associação. Exatamente. Eu e os meus filhos. Humildemente, você e seus filhos. Sigilosamente nós entrávamos ali e não foram poucas sextas-feiras e poucos sábados. Olha que maravilha. Olha, se eu for conversar com o Carlos aqui, não vamos ficar o dia inteiro e tem um próximo entrevistado aí. E nós vamos ainda bater muitos papos por aqui. Quem sabe ele vira um colaborador aqui da TV Sol também, né? Mas, ô Carlos, eu deixo aquela câmera ali, olha para lá e deixa uma mensagem final para Indaiatuba aí que você acha importante para a cidade, para o desenvolvimento melhor ainda dela, para que ela seja menos desigual, que ela seja uma cidade não tão cara como ela é, seja uma cidade mais ajeitada em termos de custo de vida. Fala com os amigos de Indaiatuba. Amigos de Indaiatuba, em primeiro momento eu quero agradecer a todos a afetividade, o acolhimento que vocês tiveram para comigo nesses últimos 20 anos, que é o que eu estou aqui em Indaiatuba. Vocês são um povo extremamente acolhedor. Né? No que diz respeito ao que o Toninho aqui, a bola que o Toninho levantou no aspecto da nossa desigualdade em Indaiatuba, eu sou um defensor que a carga tributária de Indaiatuba é muito elevada. Né? Então isso faz com que o custo de vida seja elevado. Então, acredito que nós teríamos condições de reduzir drasticamente, por exemplo, a tarifa de ônibus, e taxa de energia elétrica, enfim, e tornar o custo de vida de Indaiatuba um pouco mais baixo. O custo de vida estando mais baixo, naturalmente as desigualdades vão diminuir.
Então essa é a minha mensagem final para os amigos de Indaiatuba e quero agradecer você profundamente pelo seu convite. É uma honra estar aqui do lado desse ícone, desculpa a palavra, desse monstro, né? No bom sentido falando, da região, do estado de São Paulo e da cidade de Indaiatuba. Muito obrigado, Toninho. Meus amigos, esse foi o Carles Brito, professor, formado em Ciências Sociais, em Geografia e formado na vida. E uma base intelectual de que nós temos que ser um pouco mais iguais, que as desigualdades têm que diminuir para que a vida seja boa para todos. Muito obrigado, Carles, por sua presença em nossa bancada aqui do Papo Sol. Até a próxima. Obrigado, Carles. Obrigado, Toninho. Tudo de bom. Tudo de bom. Agora...